Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Midori, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E esse vídeo aqui é um Fofocasia! Aê! Que é o vídeo em que eu trago curiosidades e também fofocas vindos diretamente lá da Ásia. E vocês gostaram muito do último vídeo que foi sobre mukbang. Gente, eu recebi muitos elogios dos meus amigos, da minha família. Meus amigos assim falaram assim: Midori, eu já vi 3 vezes seu vídeo. Enquanto eu almoçava, o pai me ligou e falou: Thaís, eu gostei muito do seu vídeo. A Kéfera, gente, a Kéfera viu meu vídeo também. Ela postou nos stories. Então, gente, vocês gostaram muito daquele vídeo, deste quadro. E eu tava louca pra trazer mais um vídeo pra vocês. Sei que demorou um pouco, mas o Fofocasia é um tipo de vídeo aí que tem um roteiro mais elaborado. Então a gente precisa aí de um pouquinho de paciência. Tem uma edição mais elaborada também. Mas espero muito que vocês gostem desse vídeo aqui. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma youtuber que é da Suíça, que ela mora no Japão, mas ela foi até a Coreia do Sul para fazer uma cirurgia bariátrica ilegal, sendo que ela pesava na época 52 quilos. Vai bariátrica o quê? Pois é, e tem toda uma história por trás, a gente tem gente presa, e tem esse médico que fez a cirurgia dela, teve aí outras complicações de outros casos que aconteceram, gente, é uma loucura, e nós vamos falar sobre isso neste vídeo aqui. E também tem a ver com cirurgias plásticas, que tem tudo a ver com a Coreia do Sul, porque como vocês sabem, a Coreia do Sul é um país que faz muitas cirurgias plásticas, então vamos também tocar neste assunto. O assunto, ele é delicado, mas eu decidi trazer como uma forma de alerta, porque justamente esses vídeos do Fofocasia tem mais este lado, em que a gente fala sobre o assunto, mas também a gente fala um pouco a história por trás e a gente tem um momento de conscientização também pra gente poder discutir sobre o assunto. Então fica comigo e bora conhecer essa história. Antes de começar o vídeo, por favor, deixa o like aqui embaixo, também se inscreve no canal, coloca um comentário. Qual é o seu comentário, Rick? Bafão Fofocasia? Vai. Comenta aqui, Bafão Fofocasia. E também muito obrigado aos membros que sempre estão aqui com a gente. O nome de vocês vai estar passando aqui do lado. Então, muito obrigada pra vocês. E vamos começar o vídeo. Se você assiste Fofocasia, muito provavelmente você adora uma fofoca envolvendo os influenciadores digitais, e é justamente por isso que você clicou nesse vídeo aqui, não é mesmo? É, seu fofoqueiro. Saibam que ser um bom influenciador não é nada fácil, porque envolve aí criação de conteúdo, criação de roteiro, edição de vídeo, relacionamento com marca, enfim. São vários conhecimentos que não é fácil, mas sabia que você também pode aprender todos esses conhecimentos e ser um influenciador digital e trabalhar com a internet? Se você tem muita vontade de conhecer essa área ou outros também, eu quero apresentar para vocês a EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologia. A EBAC é uma instituição de ensino inovadora que oferece cursos em uma plataforma própria de ensino online, ou seja, você pode aprender onde você quiser. Mas ela não é uma plataforma online qualquer, não vão ter lá as aulas gravadas, bonitinhas e pronto, não. Você terá palestras gravadas, atividades online, lição de casa, feedback, muita prática e aulas com professores que são profissionais do mercado e estão ali para tirar todas as suas dúvidas. Tem curso de design gráfico, marketing digital, análise de dados, gestão de vendas, animação 3D e muito mais. Então entra lá na EBAC e dá uma fuçada, porque são muitas carreiras e muitos cursos disponíveis para você. E se você ainda tá pensando, ai Midori, eu não sei se eu faço EBAC ou não, eu vou trazer aqui o último argumento, que é o quê? Um cupom de desconto. Se você usar o cupom Midori200, você vai ter aí R$200 de desconto em qualquer curso da sua escolha. O cupom vai estar disponível por tempo limitado, então se eu fosse você, eu não perdia essa oportunidade. Muito obrigado, EBAC, por patrocinar esse vídeo e vamos continuar. Primeiro, vamos falar sobre a nossa protagonista do vídeo, quem é Venus Angelic. Já ouviu falar? Venus Angelic? Não. Você nunca ouviu falar? Gente, eu acompanho ela há muito tempo no YouTube, porque ela tem vídeos virais aí de muito tempo atrás. Ela é uma pessoa polêmica, tem vídeo do Eve e do Gianluca falando só sobre ela, mas não falando muito sobre esse caso, que é o que a gente vai focar aqui. Eu falo do Gianluca todo vídeo. Já reparou? Todo Fofocasia. Eu já falei que a inspiração desse quadro foi ele e eu continuo mostrando isso. Venus Angelic é uma youtuber da Suíça que atualmente tem 26 anos e ela mora no Japão. O conteúdo dela sempre foi focado mais pra cultura asiática, principalmente pra essa parte mais kawaii, que é justamente o estilo
em que ela ficou conhecida. Mas ela também já trabalhou com outros tipos de conteúdo, como vlogs, desafios e também mukbangs. O pessoal adora ver ela fazendo mukbangs, porque ela sempre comeu muita coisa. E como ela é fofinha, também combina muito com esse estilo. Mas ela começou a viralizar mesmo lá pro ano de 2012, 2013, quando ela começou a lançar vídeos como How to Look Like a Doll, vídeos do tipo em que ela mostrava no YouTube maquiagem que ela fazia pra ter o olho maior, pra ela ficar nessa pegada mais kawaii, e tem milhões de visualizações. Então toda a sua carreira desde então foi marcada por trazer essa imagem mais fofinha, mais kawaii, também mais Lolita, não dizendo a Lolita como a gente conhece, que é a Lolita do livro, sabe? A expressão Lolita tem tanto o estilo Lolita do Japão, e vem inspirado também no livro chamado Lolita, que é sobre uma garota que é menor de idade e é um homem bem mais velho que gosta dela, e ele descreve ela de um jeito bem esquisito, bem sexual, assim, sendo que ela é menor de idade. E aí que vem esse nome, mas não é sobre isso que a gente tá falando. A gente tá falando sobre o Lolita bonequinha. O estilo Lolita, ele surgiu nos anos 70 e 80. Ele tem esse estilo mais boneca, uma coisa mais vitoriana, que tem saias rodadas, muitos babados. E tem também a Dark Lolita, que são aquelas Lolitas que usam mais preto. E as Lolitas Kawaii, que são as Lolitinhas que usam rosa e tal. E ela ficou bem marcada com esse estilo. Hoje em dia, a Venus continua com o canal dela. Ela continua falando sobre cultura asiática, sobre a vida dela no Japão, mas também focado nessa parte kawaii. Só que também ela começou aí no Instagram a mostrar seus conteúdos no OnlyFans. Ela entrou aí pro meio do OnlyFans. Isso, pelo jeito, virou o grande ganha-pão dela. E tudo bem, gente, não tem nada demais. Eu só tô falando assim pra trazer a timeline da Venus Angelic, né? Que começou como kawaii, bonitinha, não sei o que, e agora ela tá fazendo OnlyFans. Alerta de gatilho, lembrando pra vocês que esse vídeo aqui, ele fala sobre autoimagem, autoestima, transtorno alimentar. Então, se pra você isso daí é um gatilho, estão aqui avisados, então tomem cuidado. Fiz uma introdução sobre ela, mas tem muitos detalhes sobre a vida da Venus Angelic, porque, como eu disse, ela foi uma pessoa que teve uma carreira muito polêmica, então envolvendo até um falso casamento, também brigas com a mãe, porque a mãe dela também entrou no meio, né, desse mundo de youtubers nas tretas, até que tem um vídeo dela viral, acho que de 2015, em que ela vai num programa de TV junto com a mãe, e eles estão mostrando aí pro mundo esse lado bonequinha dela, e ela também depois em um vídeo no YouTube reclamou que a mãe roubava dinheiro dela. Aí a mãe fez um vídeo no YouTube falando que a Venus traía o marido da Venus com os coreanos e, gente, foi uma loucura. Mas isso daí não é essa parte que eu vou falar sobre, mas é uma parte muito polêmica que, como eu disse, o Gianluca já falou sobre lá no canal dele, então vocês podem ver essa parte lá. Questões de autoestima, infelizmente, são um problema crônico na sociedade. Como vocês viram no meu primeiro vídeo do Fofocasa, que foi focando nos TikToks, nas trends do TikTok chinês, que é aquelas trends pra gente parecer ou provar pros outros que a gente é super magro, porque essa é a pressão estética que deve se seguir. Então, isso faz com que pessoas aí adquiram problemas de autoimagem, problemas de transtornos alimentares, tudo pra seguir um padrão de beleza. E isso aí reflete em toda a sociedade. Acho que todas as culturas têm um padrão estético a ser seguido que faz com que as pessoas façam coisas que não fazem bem pra saúde justamente pra seguir esse padrão. No Brasil, por exemplo, tem uma pesquisa que mostra que 84% das mulheres usam filtro nas redes sociais justamente pra se sentirem mais satisfeitas com o seu corpo e com o seu rosto. E geralmente isso de querer satisfazer um padrão de beleza vem da parte da mulher. Também tem os homens que também querem seguir um padrão de beleza. Geralmente é mais de academia, corpo, né? Mais corpo. Mas não tem de rosto também, não tem? Ou não muito? Não muito. Eu acho que... É porque tem época, né? Porque, por exemplo, teve a época do padrão que você tinha que ter a harmonização facial. Então foi uma febre. Todo mundo fazia harmonização facial e ficava, meu Deus, o queixão, o maxilazão. E aí, mas eu acho que hoje em dia o padrão masculino é muito tipo, corpo. Corpo sarado. Saradão. E o das mulheres, geralmente, também é isso, mas também ser muito magra, né? Isso daí também está no padrão de beleza. E isso também atingiu a Venus Angelic, que desde o começo da carreira do YouTube dela, ela demonstra descontentamento com o corpo dela. Então tem fases em que ela está bem magrinha, e tem fases que ela engorda, ela vai e volta, ela reclama do peso dela. Ela sempre mostrou isso durante os vídeos. A Venus Angelic, ela sempre teve essa questão de autoestima e ela sempre foi muito obcecada pelo peso dela. É algo que ela relata nos vídeos. Então ela sempre teve a prática de fazer muitas dietas e ela fazia muita contagem de caloria, o que é algo muito perigoso. Os nutricionistas podem falar aqui pra gente, porque ao mesmo tempo que você come menos calorias, você come menos nutrientes e tal, justamente porque ela não seguia uma dieta de acordo com o nutricionista. Ela
fazia da cabeça dela. E isso fazia ela fazer o efeito sanfona, ficava doente, anêmica, depois ela voltava a ganhar peso. Isso daí fazia muito mal pra saúde dela. Ela fala em um vídeo até que quando ela ganhava peso, ela se sentia nojenta. Ela fala isso, eu me sinto nojenta, mas que isso ela sente só com o corpo dela e não sente com o corpo dos outros. Então isso é um problema dela. I don't think that about other people, but I just kind of like, now I feel pretty okay because I processed that stuff already. But before, I really hated myself a lot. I just want to rip off my skin or like start cutting into the flesh. And it just felt really weird and disgusting. E por causa disso, eu acho que um outro momento interessante da gente comentar sobre a vida dela é sobre a carreira de modelo que ela teve. E nessa situação dela, modelo, mostra que muitas coisas são construídas de pouquinho em pouquinho, né? Tijolinho por tijolinho. Ela já tinha uma insatisfação, aí ela foi virar modelo, aí vem uma fala, aí acontece uma coisa, isso daí. Tudo traz com que no final ela acabou fazendo essa cirurgia, que é essa cirurgia legal que a gente vai falar sobre. Em 2013, quando a Venus começou na carreira de YouTube, ela também começou uma carreira de modelo para uma marca chinesa chamada Bodyline, que segue a tendência aí do Lolita, que tem justamente tudo a ver com o estilo de vida que ela segue. O dono da empresa se chama Mr. Yan e boatos dizem que ele ficava aí perseguindo a Venus, falando coisas e tentando casar com ela, tipo, querendo namorar, ter um relacionamento com ela. Dizem até que ele só fez essa marca e só chamava modelos justamente pra fazer isso, pra perseguir as mulheres, mas isso é coisa aí que se dizem no Reddit, no Tumblr e tal, não tem nada confirmado num vídeo. E justamente nessa época, o Mr. Yan ficava fazendo body shaming com a Venus, então falava sobre o peso dela, falava que ela tava acima do peso, que ela tinha que emagrecer, que ela não era bonita daquele jeito, mas ao mesmo tempo queria casar com ela, e eles tinham que ficar juntos. E isso daí fez uma pressão psicológica muito forte nela. Ela já tinha as inseguranças dela, somado com ela sendo modelo pra esse Mr. Yan, que ficava falando essas coisas pra ela. Também dizem boatos de que naquela época, a Venus, junto com a mãe, elas não podiam mentir o peso da Venus para o Mr. Yan, porque eles faziam a distância, então ela não podia falar que pesava menos do que pesava, então, tipo, ela tinha que ficar contando caloria e ficar mostrando pra ele quanto que ela tava pesando exatamente. Então, com 16 anos, ela tinha que ficar tendo essa restrição de peso e alimentar, o que dá um tilt na cabeça do adolescente. Como eu disse, isso daí dela ser modelo foi em 2013, depois ela parou de ser modelo e ela seguiu com a carreira do YouTube, e foram aí que vieram os virais dela de como parecer uma boneca, mas também veio os vídeos de como parecer uma garota coreana, como parecer uma garota japonesa fofa, esses vídeos em que ela se transforma em uma garota asiática que tem esse comportamento, esse jeitinho mais infantil, esse jeitinho mais fofinho. Então isso mostra que ela tinha isso de autoimagem, que ela estava... O descontentamento com a imagem dela, porque ela sempre queria ser outra pessoa, sabe? Então, é uma teoria, né, de por que ela fazia isso. Muitas pessoas falam que não, ela estava brincando de maquiagem, que maquiagem é divertido. Mas, enfim, tem muitas teorias e por isso que ela é uma youtuber muito polêmica, né? Então, cada pessoa diz uma coisa. Então, resumindo, tudo isso que a gente falou no vídeo faz a gente ter uma noção de como que ela lida com autoimagem, justamente pra gente falar sobre o próximo tópico, que foi a tal cirurgia ilegal que ela fez. Em 2016, a Venus Angelique, ela tava morando no Japão, junto com o namorado dela. E aí, ela foi pra Coreia do Sul, porque ela se casou com o namorado, mas ela ainda tinha que resolver as papeladas. Então, ela foi pra Coreia do Sul pra ficar 3 meses, pra resolver essas papeladas. E lá, escondido do namorado, da mãe e dos amigos, ela fez uma cirurgia super arriscada. E nesse período desses meses que ela ficou lá, ela conseguia se recuperar e conseguia voltar pro Japão e ninguém ia descobrir o que ela tinha feito. A cirurgia de redução de estômago também é conhecida como bariátrica e ela é feita em casos graves de obesidade, que não era o caso da Venus, porque ela pesava 52 quilos na época. Essa cirurgia não é e nem deve ser levada como um caso estético, que era o que ela estava fazendo. Mas, segundo ela, ela fez a cirurgia não por uma questão estética, mas sim porque ela queria ser naturalmente magra, ou seja, ela não queria se preocupar com o quanto ela estava comendo, se ela iria engordar. Ela queria ter um estômago menor para naturalmente comer menos e naturalmente ficar mais magra. Ela diz isso no vídeo dela. E ela mesma relatou que ela entrou em contato com mais de 50 médicos, que ninguém aceitou fazer essa cirurgia nela. Mas então, um médico aceitou fazer a cirurgia nela, que foi um doutor, aí que eu não vou falar o nome, porque
vai que ele tá vendo esse vídeo, ele é coreano, mas vai que ele vê o meu vídeo aqui em português e quer me processar. Um doutor aí que, aliás, nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele no final do vídeo, mas ele aceitou fazer uma cirurgia bariátrica em uma menina de 52 quilos. Se você tá gostando desse vídeo, gente, ele tá ficando longo, mas tá ficando legal, então, por favor, deixa o like. Deixa o like aqui que ajuda bastante. Um comentário também, se inscreve e é isso. E assista até o final, porque tem muita coisa ainda interessante lá pro final. Isso aí. Bom, a Venus foi lá na Coreia do Sul, fez a cirurgia, tinha dado aí como sucesso. Passaram-se algum tempo, ela voltou pro Japão. Ninguém sabia que ela tinha feito cirurgia, ninguém sabia de nada. Só que aí começaram a dar algumas complicações no corpo dela. Primeira coisa que aconteceu é que depois de alguns dias, o estômago dela, a área abdominal, começou a ficar muito inchada e vermelha. Isso começou a assustar um pouco a Venus. Nas fotos dá pra ver a quantidade de pus que ela tinha nessa área. E ela foi pro hospital e o hospital tirou esse pus, ela falou que saiu muito do corpo dela, foi assim, bastante mesmo. Só que ela não tinha falado pro hospital qual que era a questão, ela não falou, ela ainda continuou omitindo que ela tinha feito a cirurgia. Ela só falou que meu estômago está inchado, está cheio de pus, e o hospital foi lá e tirou e tava investigando o que tava acontecendo. Então ela foi pro hospital, tirou o pus e problema resolvido, vida que segue. Só que, não, ainda começou a ter complicações na área abdominal. Ela disse que nessa época, depois dela ter ido pro hospital, as coisas começaram a melhorar. Ela disse que finalmente estava feliz, porque ela podia ter o corpo que ela tanto queria, ela podia comer a quantidade que ela queria, porque uma das coisas que ela dizia de por que ela queria fazer a cirurgia bariátrica é porque o estômago dela era muito maior do que normalmente é de uma pessoa, então por isso ela nunca se sentia satisfeita e por isso ela comia mais do que deveria e fazia ela engordar, é o que ela diz, mas não temos aí provas nem nada sobre isso. E quando ela finalmente aí resolveu o problema da questão abdominal, resolvido o problema, ela estava feliz. Finalmente ela conseguia ter a vida que ela queria. E aí ela começou a se sentir muito doente. Se você ver nas fotos, ela começou a ficar cada vez mais magra, ela começou a ficar desidratada, ela não conseguia beber, nem comer nada, ela colocava tudo pra fora, o corpo dela não estava mais aceitando nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de nutriente. Ela disse que não conseguia nem andar direito, não conseguia fazer mais nada, tudo fazia ela ficar cansada, os dedos dela começaram a ficar azulados, ela começou a ter essa aparência mais abatida. E aí ela fala no vídeo dela sobre a cirurgia que ela foi pro hospital, ela não falou pros médicos que ela tinha feito essa cirurgia legal, ela sempre escondeu isso de todo mundo, o máximo que ela conseguia. E ela disse, ó, eu não tô conseguindo comer, tudo que eu coloco pra dentro sai pra fora, eu estou ficando muito mal, sem nutrientes, não sei o que. Eles internaram ela, fizeram exames, não entendiam o que estava acontecendo. E aí um dia ela decidiu falar, médicos, então, seguinte, eu fui pra Coreia do Sul, fiz uma cirurgia legal, bariátrica, e agora deve ser por isso que eu estou mal? E aí todo mundo, meu Deus do céu, o que está acontecendo? E depois que ela falou que fez essa cirurgia, os médicos, então, tentaram ir atrás do médico que ela fez a cirurgia lá na Coreia pra tentar entender o que ele tinha feito, né, qual foi o procedimento que ele fez, justamente pra tentar identificar o problema e poder tratar ele de forma direta. Só que o doutor sumiu. Ele tinha sido preso. No final do vídeo a gente vai falar sobre isso. Ele tinha sumido. Então, sem médico, sem saber o que aconteceu, eles foram pesquisar e entenderam qual que foi a situação que gerou tudo isso. O que aconteceu foi que os pontos internos da cirurgia dela haviam se rompido e tinham aberto. Então, pra vocês entenderem um pouco, o que foi a cirurgia que o doutor lá fez? Existem alguns tipos de bariátrica, alguns tipos de cirurgia de redução de estômago, e o que ela fez foi, tem lá o estômago grandão, e aí você faz uma costura para que a parte de baixo do estômago não seja utilizada. Ou seja, a comida vai direto para a parte de baixo do seu corpo. Então você consegue armazenar muita pouca comida, então por isso que você se sente cheia mais rápido. Mas o que aconteceu com ela foi que esses pontos se romperam. Então, alguns alimentos caíam na parte do estômago, estava isolada. Só que como ela estava isolada, ela não tinha para onde ir. Então por isso que voltava, fazia ela ficar mal, acumulava comida que não era digerida. A cara do Rick que tá assim, ó. E essa cirurgia fez ela ficar com esse baita problema. E aí eles tentaram aí estudar um método de como é que eles iriam fazer então. Será que eles iriam remover a redução de estômago dela, tirar os pontos todos e fazer o estômago virar o que era antes? Ou se eles iriam costurar de novo pra ficar daquele jeito. E ela disse que naquela época ela até ficou se perguntando assim, eu não quero que tirem a minha redução de estômago. Sabe, tipo, era a maior preocupação dela naquele momento era tipo, não, minha redução de estômago não, você não mexe nela, sabe? Eu quero ela ainda. Mas depois de pensar muito,
ela viu quanto ela tava sofrendo, ela viu ali no hospital, depois de tantas internações, ela percebeu que tudo que ela tava fazendo por estética estava deixando ela doente e que nada daquilo vale a pena a favor da saúde dela. Nenhuma pressão estética vale a pena comparado à sua saúde. Foi aí que ela decidiu que tanto faz o que eles fariam, que ela queria que ela ficasse saudável. Midori do futuro vindo aqui pra regravar a explicação de qual foi a solução dos médicos para salvar a vida da Vênus. No vídeo eu acabei não explicando tão bem assim, então eu decidi regravar essa parte. Mas bom, para salvar a vida da Vênus, os médicos eles tinham duas opções. Ou eles poderiam cortar o restante do estômago dela e manter o estômago pequeno, que é o que ela tanto queria. Porém, ela provavelmente continuaria a ter anemia e desidratação a vida toda, que é o que estava acontecendo com ela. E a outra opção era manter o estômago como estava, sem adicionar nem retirar os pontos que tinham, e linkar a parte de baixo do estômago, que acumulava a comida, com o intestino. E depois de pensar sobre o assunto, por escolha da Vênus, eles fizeram essa segunda opção. Como eu disse, depois de tudo isso, ela começou também a se sentir muito burra. Ela falou assim, eu me sinto muito burra por ter feito isso. E essa parte de fazer uma cirurgia estética e ter complicações e fazer a pessoa se sentir muito mal, é até o caso, por exemplo, da influencer aqui do Brasil, que é a Tainara OG. Você sabe a Tainara OG? Você lembra que ela deu uma sumida? Uma época. Até hoje ela tá meio sumida. Mas foi muito porque, alguns anos atrás, ou 2 anos atrás, ela fez uma lipoaspiração por estética. E ela teve muito problema. Ela foi parar na UTI, ela ficou internada por muito tempo. E ela falou que o maior sentimento dela era: eu sou burra. Não quero falar sobre isso, quero esconder isso de todo mundo. Não quero que minha família esteja aqui. Tipo, é um castigo que você auto se dá, assim. Nossa, por uma coisa estética, eu faço todo mundo se sentir mal, eu faço meu corpo ficar ruim, minha mente ficar ruim, minha família ficar mal. Só por uma questão estética, assim. Então você se sente muito boa. Então esse é um sentimento que algumas pessoas acabam tendo depois de tudo isso envolvendo estética, né? Tipo, não tinha uma funcionalidade. Era só por pressão de ficar no padrão ideal de corpo que você deseja e a sociedade também. Também tem essa questão, né, de cirurgia plástica parecer algo mais fácil. O caminho mais fácil a se seguir, né? Sendo que, na verdade, não. Toda cirurgia é uma invasão ao seu corpo. Então, toda cirurgia pode ter uma complicação. Sempre é essencial, se você for fazer uma cirurgia, procurar um bom médico, ver se tem algumas complicações, pesquisar tudo sobre o médico, ver se tem pacientes anteriores que reclamam sobre. A gente sempre tem que pesquisar bastante sobre o assunto. E nada contra fazer cirurgia, também muita gente faz. Todo mundo tem suas inseguranças, todo mundo fica pensando um dia fazer uma cirurgia, mas acho que o legal é a gente falar sobre o assunto, não é só a gente banalizar e fazendo as coisas, sabe? E como esse vídeo aqui é um Fofocásia e a Venus Angelic fez essa cirurgia na Coreia do Sul, a gente vai também falar um pouquinho sobre esse assunto, que como vocês já devem saber, cirurgia plástica na Coreia do Sul é algo muito comum. Até que, por exemplo, quando você está no bairro de Gangnam, que é um bairro Gangnam Style, que é igual do Gangnam Style, que é um bairro bem chique, lá em Seul, na Coreia, você vê no metrô, você vê na rua, um monte de pôster de antes e depois. E uma galera que você fala, não é a mesma pessoa. Isso é propaganda enganosa. Não dá pra ser a mesma pessoa. Você vê na rua pessoas com faixa, pessoas que vão da China, do Japão, de vários lugares do mundo só pra Coreia pra fazer essas cirurgias. Em 2019, foram mais de 90 mil turistas que foram pra Coreia do Sul só pra fazer cirurgia plástica. É muita gente. E tem justamente isso de hotel cirurgia. Então você vai, pega o avião, te busca no aeroporto, te colocam na sala de cirurgia, você se recupera no hotel da sala de cirurgia, e aí depois você passeia pela Coreia todo enfaixado, e por isso que a gente vê a galera enfaixada, e depois você volta pro seu país lá com o rosto novo. E assim, é algo muito comum mesmo, ao ponto de, por exemplo, quando você conversa com alguém da Coreia, eles não consideram a cirurgia de dobrinha de olho, sabe? Essa cirurgia que os orientais geralmente não têm a pálpebra dupla, então eles fazem essa cirurgia pra ter a pálpebra dupla, e os coreanos acabam não considerando isso uma cirurgia plástica, porque é algo que todo mundo faz. E eu, gente, você entrou numa sala de cirurgia, alguém pôs uma faca no teu olho e não é uma cirurgia plástica? E assim, as pessoas fazem até menores de idade, é uma cirurgia comum de ganhar quando você é adolescente. Tem até um vídeo no YouTube de uma menina japonesa que fez com 6 anos de idade, que a mãe dela foi lá e fez, e falou que fez porque quando ela era criança, as pessoas... Não, a mãe dela não foi lá e fez. Não, a mãe dela foi lá, pagou alguém pra fazer. E a mãe dela disse que quando ela era criança, a mãe, era muito zoada na escola por não ter a pálpebra dupla, e ela não queria esse sofrimento pra filha dela. Olha as pessoas espelhando
as inseguranças dela pra criança que nem sabe o que tá acontecendo. Também teve o caso de, por exemplo, um amigo meu que ele estudou em escola coreana e eu perguntei pra ele, cara, é verdade, isso já aconteceu com você de ter uma pessoa na sua sala e aí passou férias e você não reconhece ela depois? Ele já, várias vezes. De tipo uma menina, um menino, férias da escola, verão, 2 meses depois, que esse aluno novo? Ele falou, meu, várias vezes já aconteceu e é normal. E assim, adolescente, assim, pessoas que mudaram o rosto todo. Então assim, é algo realmente muito comum. Não que o Brasil também não seja, porque a gente também é um dos países que mais fazem cirurgia no mundo, porque o Brasil geralmente foca mais na questão do corpo. Bumbum durinho, peito durinho, peitão, não sei o que, uma lipozinha, não sei o que, a gente faz mais o corpo e a Coreia foca mais na parte do rosto. Também, né, tem essa questão de que a Coreia do Sul, ela dita muito a moda, não só do Oriente, mas também do Ocidente hoje em dia. Até que 25% do mercado global de coisas de beauty, né, beauty skins, coisas de pele, é vinda lá da Coreia do Sul. Então mostra como eles são muito importantes nessa área estética. Então mostra como que a Coreia do Sul é referência, né, como a gente disse, do K-pop, de padrão de beleza de corpo, de rosto, tratamento de pele, todas essas coisas, a Coreia é muito referência no assunto. E vamos falar agora sobre o tal doutor, né, a tal pessoa que fez a cirurgia nela. Quem que é essa pessoa? Essa pessoa é um nome X, que eu não vou falar, vai que ele está vendo esse vídeo. Acontece que esse médico da Venus, antes de fazer a cirurgia nela, já tinha sido considerado responsável pela morte de um paciente dele e também já havia sido preso. Em 2014, o cantor sul-coreano Shin Hye-chul, ele foi paciente desse doutor e ele faleceu após complicações da cirurgia que ele havia feito, que foi uma cirurgia de redução de estômago. Inclusive, o doutor, ele foi condenado a 1 ano de prisão, né, por causa dessa negligência, e eu não tenho certeza se ele acabou preso em regime aberto, se houve alguma reviravolta, mas depois desse 1 ano, ele voltou a exercer a profissão, e em 2014, naquele mesmo ano, o doutor, ele foi processado por negligência por ter causado a morte de outro paciente de 60 anos, também pelo mesmo motivo, pelas mesmas complicações de cirurgia. 2 pessoas fizeram, não sobreviveram, e você ir lá e fazer a mesma coisa. E também em 2015, ou seja, antes da cirurgia dela também, teve um relato de uma australiana que foi pra Coreia, fez a mesma cirurgia e também teve complicações. Ela não faleceu, mas ela relatou isso nos jornais, foi parar nos jornais e tudo mais. E além desses casos, também tiveram outros registros de negligências feitos por esse mesmo doutor. E vocês devem estar se perguntando como é que ele conseguia exercer a profissão mesmo depois de tantas denúncias e tantos processos. Mas pelo que eu entendi pela pesquisa, o motivo de um médico ser retirado a autorização de exercer a profissão é feito por outros motivos, como por exemplo, se você faz atestado médico falso ou por uso de drogas, né, por facilitar a comercialização de remédios, mas por questões de investigação de negligência, parece que não é bem o caso. Eles ainda deixam a pessoa exercer a profissão, mesmo se está tendo investigação. Pelo que eu entendi, porque assim, não tem um motivo muito claro de por que depois de tantas negligências e tantas reclamações e tantos processos, ele ainda continua exercendo a profissão e ele ainda conseguia fazer a cirurgia em mais pessoas. Mas, como a gente disse, lá em 2016, quando ela fez a cirurgia e teve os problemas, ele já não estava, assim, facilmente procurado. As investigações aí resultaram nele preso, né, no final das contas. Sei que o tema de hoje não foi leve, mas eu acho importante a gente trazer justamente pra gente conversar sobre o assunto. Eu acho um assunto interessante, assim, porque é um caso que envolve a Coreia do Sul junto com o mundo ocidental, né, uma youtuber da Suíça que cresceu no Japão, tá aqui no meio de mídias, né, do YouTube, que é justamente onde a gente tá conversando, e fez uma cirurgia bariátrica e legal. Enfim, eu acho um assunto bem interessante da gente conversar, e por isso que eu trouxe aqui no Fofocásia. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história, que vocês tenham achado interessante também. Vocês podem comentar aqui embaixo o que vocês acharam e o que vocês querem pro próximo Fofocásia também. Nesse vídeo eu acabei não sugerindo nada, porque geralmente eu vou falando e sugerindo coisas. Podem também deixar sugestões aqui embaixo. E muito obrigada por terem assistido o vídeo até aqui. Então deixa o like, né? Porque esse vídeo ficou longo, mas ficou muito legal. E também se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito, pra você receber notificações dos próximos Fofocásias. E também outros vídeos sobre a Coreia, que eu sei que vocês vão adorar. E também, membros! Muito obrigada, membros, por estarem aqui. E até o próximo vídeo, gente. Beijão pra vocês. Até mais. Tchau!